Mas não acredite em mim, santidade não tem nada a ver com as coisas de fora. Santidade é uma pessoa. Essa semana eu estava ensinando os pastores a cantar o parabéns oficial da videira. Que eles vêm trazendo outros parabéns daí de fora. Que eu não concordo com ele. Que o Senhor, como é que é? Nem sou e te dê santidade. Essa não é o nosso parabéns. Não. Não vai te dar santidade coisa nenhuma. Você já é santo. Ele é a sua santidade. Está vendo? Você não quer dizer amém que você discorda, né? Cantei a vida inteira, mas está teologicamente errado. Ele não vai te dar santidade. Ele é a sua santidade. Já ouviram o nosso? Vamos cantar para eles? Quem sabe o nosso? Vamos cantar para eles? Mais um aniversário ao lado de Jesus, por isso nós louvamos aos... Tem alguém fazendo aniversário? Fica em pé. Vamos cantar o parabéns para ela. Quem estiver fazendo aniversário essa semana, pode ficar de pé a semana. Os irmãos concordam? Ou vocês acham que no culto não pode ter isso? Então vocês vão aprender hoje. Vamos lá, Guilherme? Mais um aniversário ao lado de Jesus, por isso nós louvamos ao Senhor por sua vida. Hoje muito alegre nós estamos, porque cantamos lado a lado com Jesus. Hoje muito alegre nós estamos, porque cantamos lado a lado com Jesus. E o parabéns! Parabéns pra você, nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de... Agora é assim, ó. É Cristo, é Cristo, é Cristo, é Cristo, é Cristo. É glória, é glória, é glória, é glória, é glória. Aleluia, aleluia. Pode sentar. Aprenderam? Esse é o parabéns da videira, oficial. Eu quero cantar o outro. Então canta. Mas não canta na minha festa, não. Você é livre. Você pode cantar o que você quiser. Mas se você pode cantar certo, melhor ainda. Oh, irmãos, como eu quero que você seja abençoado. E acredite em mim. Se tem uma coisa que impede o favor de Deus na sua vida, é a religião. A religião é tudo exterior. Você acha mesmo que o que contamina os jovens é uma festa, onde eles vão dançar num ambiente abençoado, os pastores vão estar lá, se alguém abusar, ele puxa a orelha deles. Eu já mandei parar a festa aqui nessa igreja, que eu sempre participei. Quando eu achava que estava errado, eu falava, para a festa. Com certo, é assim mesmo, nós somos família, amém, gente? Você não pode deixar, tem gente que fala, não, mas é perigoso, porque... tudo bem, mas pode abusar. É verdade, não coma, você pode cair na gula. Não viva, você pode morrer. Os argumentos que não têm cabimento. Não, nós somos um povo guiado pelo Espírito. Essa é a nossa lei, essa é a nossa lei, essa é a sua lei. Os irmãos vivem querendo, mandando mensagem para eu definir a vida deles. Pastor, está acontecendo isso, faço isso ou faço aquilo? Eu falo, ore, e o Espírito vai te guiar. Mas ore. Mas assim, tudo você manda eu ouvir o Espírito? Exatamente, eu estou aqui para te lembrar. Deus quer que você tenha independência no Espírito. No Espírito. Qualquer coisa que eu te falar é perigosa. Imagina, o irmão fala, vendo a minha casa ou não vendo? Olha o perigo. Aí eu falo, não, vende. O mercado, não sei o quê, os juros, o banco, o governo, é hora de vender. Pastor não devia dar opinião, pastor não tem opinião, ele fala a Bíblia. Amém. Obrigado, pastor. Os pastores que têm que falar amém agora. Então eu não vou falar, porque isso é natural. Aí o irmão vende a casa e o mercado muda e sobe. O que ele vai xingar? Pastor miserável, mandou vender a casa e pedir dinheiro. Vai. Pastor, e se der certo? Piorou. Porque se der certo, eu estou no meu lugar que não é meu. Que ele vai achar que eu é que sei das coisas. Não, não. Quem sabe é o Espírito. O Espírito Santo te guia a toda, está me ouvindo? Toda verdade. Sabe o que é toda no original grego? Toda. Ele te ensina a criar filho,
te ensina casamento, te ensina a trabalhar, te ensina a ganhar dinheiro, Ele te ensina a fazer negócio, Ele te ensina sobre saúde. Você está ouvindo demais o YouTube, a internet, o site GPT e pouco o Espírito. Por isso, às vezes, as coisas não dão certo. Minha mulher, às vezes, fica brava comigo, eu brinco com ela. Quer dizer, não, porque alguém comentou a ciência, ou pesquisa tal. Eu falo, duvido. Mas é pesquisa. Eu falo, não estou dizendo que é mentira. Eu duvido. Eu só dou crédito absoluto para o Evangelho. A Bíblia fala, não deis crédito a qualquer espírito. Ah, não pode. Aí você vai entrar. Nós vivemos numa época que não pode comer nada, né? E tem que tomar água com limão cedo. Mas eu não faço nada disso. Eu agradeço e como tudo. E no Natal e no Ano Novo, então, aí que eu como. E você devia ser livre para comer também. Eu não estou mandando você não ter dieta, ou comer comida ruim, né, que não presta. Não, eu sou a favor de comer uma boa alimentação. E lá em casa eu nem tenho opção, que a minha mulher põe nós na linha lá. Eu como tanta salada. Só que a minha mulher gosta de fruta. Eu falo, amor, essa salada aqui em casa está virando uma salada de fruta. Mas acredite em mim, amado. Deus, Ele é Senhor sobre as nossas vidas, em todas as áreas. Quanto mais livre você for das coisas exteriores, quanto mais você aprender a ouvir o Espírito, né, a seguir a Ele, mais livre você vai ser, não é? Deus quer que você se divirta, se você é casado, se você tenha prazer com o seu cônjuge, né, você é jovem, solteiro, você se alegre entre os irmãos, e tudo deve ser feito, claro, em santidade, no sentido de que nós somos assim, nós somos esse povo, nós não somos como o povo lá fora, né? Então, quero estimular você a celebrar. Quando virar o ano, celebre, seja lá com o jovem, seja na sua casa, seja na sua célula. Se você puder, participe de algum lugar, vai ser bom celebrar, se alegrar, alegre o seu coração. Pastor, o senhor não sabe o que eu estou passando, o senhor mandar eu fazer festa. Mas é nessa hora que o inferno enlouquece. Quando você resolve fazer dele a razão da sua alegria. Apesar dos seus problemas. Olha o que a Bíblia fala. Cante, ó estéril. Cante, ó mulher que não pode dar luz. Você quer uma coisa mais dolorosa para uma mulher do que não poder ter filho? Uma das coisas mais terríveis para uma mulher que é dela. Deus a fez para ter filho. Ela casa, ela quer ter filho. Hoje em dia essa geração aí fora está louca da cabeça, nem sei o que está acontecendo. Mas eu estou falando de gente normal, que nasceu e ela sonha. Então é uma coisa terrível. Aí a Bíblia manda ela cantar. Como que é isso? Deus é cruel? Não. O Senhor está te dizendo, tire o foco do problema, alegre em mim, cante no meio da luta e eu vou fazer o milagre. Olha, aqui na nossa igreja tem muitos milagres de irmãs que não podiam dar luz. E que, dá para aumentar o retorno só um pouquinho para mim? E muitos milagres. Mas você sabe uma das coisas, depois que nós oramos, nós falamos para as irmãs, talvez é o seu caso, você está me ouvindo, serve para você também, ou para você que está assistindo na internet. A gente fala, irmã, nós oramos, é a vontade de Deus que você tenha filhos, você quer ter filhos, Deus quer alegrar o seu coração. Você sabe, todos, ou a maioria dos grandes homens de Deus na Bíblia, as mães eram estéreis. O diabo, de alguma maneira, sabia que viria um homem de Deus e resistiu, não é verdade? Então, ele não é Deus, mas ele percebe a movimentação de anjos. E às vezes a sua esterilidade, a sua dificuldade é justamente porque Deus vai trazer um filho abençoado que vai mover no espírito. Então você não se desespere e nem desista. Olha para cá. Mas tem uma coisa, você tem que descansar. Depois que você ora, eu falo para elas, agora você vai parar de ter relação sexual com seu marido para engravidar. Como assim, pastor? Você vai fazer por prazer. Porque tem irmã que ela já não tem mais prazer. Ela tem relação com o esposo, porque ela quer um filho, não quer ter relação com você. Coisa esquisita. Pois é, a Bíblia fala que Sara é um exemplo disso. Ela não podia ter filho, ela era velha. Aí quando o Senhor fala que ela vai ter filho, o que ela fala? Sendo velha, terei prazer. Já leram isso na Bíblia? Ela fala, terei prazer. Ela não fala, vou engravidar. Ela entendeu. Deus move
no descanso, na alegria, no prazer que você tem com o seu cônjuge, sua família, em tudo que você faz. Por isso que a obra de Deus é leve. O fardo é suave. Nada aqui pode ser pesado. Nada. Sua vida não deveria ser pesada. Aos seus amados, quantos são amados do Senhor? Aos seus amados. Por isso é importante você ter revelação de que você é amado. Quem sabe que é amado vence o diabo. Quem sabe que é amado vence as circunstâncias. Quem sabe que é amado, sabe que aquele que o ama está cuidando dele e vai mudar a sorte dele. Isso produz segurança, confiança, descanso. Por isso que ele fala aos seus amados, não é a qualquer um, aos que sabem que são amados. Ele dá enquanto dorme. Dorme. Dormir na Bíblia é descansar, não é literalmente dormir. Aos seus amados ele dá, ele abençoa, ele libera o favor enquanto eles dormem, enquanto eles descansam. Aí você fala, pastor, esse é o meu problema, eu não consigo dormir. Eu estava ensinando essa equação para o irmão outro dia. Olha o que a Bíblia fala. Se para eu receber eu tenho que dormir, então eu preciso aprender a dormir. Aí a Bíblia explica a Bíblia, hermenêutica. A Bíblia fala no Salmo 4:8, em paz me deito, e logo pego no sono. Quer ver como isso é verdadeiro? Atribulado me deito, logo tem insônia. Quem concorda? Você consegue dormir angustiado? Atribulado, preocupado? Não dorme. Ou seja, sono é paz. Sono é paz. Se não tiver em paz, não dorme. Pois é, então tem mais uma equação aí. Puxa vida, eu recebo se eu dormir. Para dormir eu tenho que ter paz. Eu não consigo dormir nem tenho paz. Aí nós vamos para o terceiro ponto. Você está perdoado. Você é amado. Você é justificado. Você é filho da aliança. E o Senhor está no controle. Não vai cair nenhum fio de cabelo da sua cabeça. Se Ele cuida dos passarinhos, Ele cuida de você. Vai cair 1.000 do seu lado, 10.000 do seu direito, mas você não vai ser atingido. Praga nenhuma vai chegar na sua casa. Nenhum mal vai te acontecer. Ele é o Senhor. Ele venceu a morte ficou para trás. Não pode mais sobre a sua vida. Ele tem planos bons a seu respeito que excedem os grãos de areia. E Ele tem prazer em satisfazer os desejos do seu coração. Por que você não vai ter paz? Ele é o seu Pai. Acalme-se. Pastor, eu já estou entendendo, mas ainda não estou conseguindo. Espírito Santo, me ajuda a entender toda essa equação e me dá a paz que excede a minha capacidade de compreensão. Ele vai te dar. Você está entendendo? Aí, quando você tem esse entendimento por experiência de que você... Essa não é uma pregação não, irmão. Nem sei porque eu estou falando isso, meu Deus do céu. Os irmãos já acostumaram comigo, né? Eu abro muitas gavetas antes de pregar. Mas é porque é um momento profético. Eu sou assim, se você quiser vir no meu culto, é assim que eu sou. Normalmente tem um momento profético, já perceberam? Mas não é porque eu planejo, não, é que o Espírito planeja. E eu oro para fluir no dom que Ele me deu. Então eu estou profetizando, estou explicando para você, porque Deus quer te abençoar. Então quando você entende essa verdade, a paz virá. E quando a paz vier, você vai descansar. E o descansar é a hora que a fé é liberada. Por isso é que Ele dá quando você descansa. Por quê? Porque Ele te dá quando você crê. Quando você crê. É nessa hora que o Espírito libera na sua vida. Olha para cá. Nós estamos para entrar no ano da multiplicação. Deus não vai acrescentar na sua vida. Presta atenção. Somar já é muito bom. Mas multiplicar é muito mais poderoso. Muito mais poderoso. Não é? Você pode somar, mas você pode multiplicar. A Bíblia fala, e nós estamos crendo nessa palavra. Olha o que diz a palavra de Deus em Isaías 61:7. Em lugar da vossa vergonha, tereis o quê? Dupla honra. Ele não vai tirar a vergonha. Ele vai, além de tirar a vergonha, vai dobrar a honra que você não tinha. Isso é o que, gente? Multiplicação. Olha o que diz. No lugar da afronta, você vai exultar na herança. Além de não ter afronta, não vai se alegrar porque Ele vai te dar uma herança. Por isso, na vossa terra, possuireis o dobro, diga amém. E tereis perpétua alegria. Deus tem prazer em multiplicar.
Deus tem prazer. Jesus falou algo muito sério sobre o servo que não multiplicou o talento. Por quê? Porque quem não multiplica o que Deus deu, por N situações, por enterrar o talento, não agrada o coração de Deus. Deus se agrada em multiplicar. A primeira menção na Bíblia de bênção, você sabe qual é? Quem sabe? Gênesis. E Deus os abençoou e disse: sede fecundos e multiplicai-vos. Ou seja, a primeira menção da bênção de Deus é para multiplicar. Obrigado pelos dois amém. Eu amo vocês assim mesmo. Mas eu vou pegar no seu pé para você falar amém. Porque quando você fala amém, você recebe. Por quê? Porque eu estou falando aqui, se você não crer, não vai acontecer nada na sua vida. Se você não crer, não vai acontecer nada em 2026. É necessário ter uma atitude de fé. Entende? Atitude. Amém, eu creio nessa promessa. Todas as suas promessas são verdadeiras. Ele é fiel para cumprir. Você sabe, as pessoas religiosas, muitas vezes eles falam, Deus é fiel. Já viu? Deus é fiel. Mas o que ela está dizendo? Eu fiz a minha parte, Ele vai fazer a dele. Ela não entendeu nada. Ele é fiel, ainda que nós sejamos. Fala com coragem. Não, eu sou fiel. É mesmo? Você guarda os 613 mandamentos? Caiu rápido, né? A sua fidelidade. Ninguém merece. O irmão, amanhã e depois, nós vamos ter 2 cultos aqui da virada, né? A virada mesmo, aqui é a semana, que a gente chama da semana da virada, que a virada mesmo é quarta. Vocês já ouviram aí. Nós vamos ter 2 cultos, tá bom? Pastor Aloísio, vou fazer a propaganda contra mim mesmo, mas está tudo certo. Pastor Aloísio vai pregar o primeiro, 19h30. Venha para o culto dele, mas fica para o meu também. Não me sufoque. Ele vai estar aqui nas 10 também, mas aí nas 10 eu vou pregar, segundo ele, vai que ele mude de ideia, vai estar programado. E ele vai liberar uma bênção aí na sua vida também, se você vier às 10 também. Não importa, você pode vir o que for melhor para você, tá bom? Mas venha, esteja presente. Mas amanhã e terça, nós vamos ministrar aqui para os irmãos, o que a gente chama da Semana da Virada, e nós vamos orar pela sua vida financeira. E eu vou trazer alguns irmãos para dar testemunho. Eu estava ouvindo o testemunho de um irmão, chegou aqui na igreja há 7, 8 anos atrás. Ele falou, pastor, o que eu tinha era um carro de 30 mil reais. Esse era o meu patrimônio. E eu vim de um lugar muito legalista. E ele ouviu o pai dele, desde pequeno, ele ouviu o pai dele falando, menino, você não presta nem para fazer sabão. Isso era o que ele ouvia do pai dele desde pequeno. E ele cresceu, e depois ele continuou num lugar legalista. Ele estava me contando o testemunho dele essa semana. E quando ele chegou aqui na igreja, ele tinha nada, praticamente. E ele foi demitido do negócio, que ele era empregado. Ele sabia fazer tudo lá, mas ele era empregado. E ainda por cima foi demitido. Ele falou, puxa vida, já estou demitido mesmo, eu vou começar um negócio desse, com a pasta na mão. E ele conhecia um fornecedor que dava um prazo, ele falou, eu vendo, depois vou lá e pago, entrego, né, aquela coisa. E aí mas antes dele fazer isso, ele foi falar com o pai dele de novo, agora já adulto, e contou o plano para o pai dele. E o pai dele falou, você é louco, você não presta para isso não, você vai quebrar em 3 meses. Tira isso da sua cabeça. Eu sei que você já está com raiva do pai dele, mas perdoa ele também, que ele já perdoou, e Deus já fez um milagre muito grande. No último encontro no hotel, ele estava com o pai dele lá. Isso é lindo, né? Precioso, que as histórias mudaram. E ele falou que então ele não tinha fé para nada. E ele veio para cá, né? Como muitos homens, uma mulher o trouxe. Que essa é a maior isca de Deus. Ele era crente, mas ele era um crente, estava meio afastado, ainda era de uma igreja legalista. E ele falando, pastor, quando eu cheguei, essa era a minha crença, que eu não prestava nem para fazer sabão. Vou só adiantar um pouquinho o testemunho dele, não devia, né? Se você quiser, você vai ter que vir ouvir. Não vou falar mais não. Eu só vou resumir. Ele começou a ouvir que não dependia dele, que não era nada sobre ele, que era apesar dele, que tudo era o favor, tudo era graça, tudo era o amor do pai. Ele falou, mas então,
eu posso dar certo. Ele concluiu, a fé dele fechou uma conclusão. Se é o Senhor, apesar de mim, que não presto para fazer sabão, pode dar certo. Resumindo, ele tem 4 empresas hoje, 3 em São Paulo, uma aqui, e uma tem um prédio de 8 andares. Posso falar o aluguel? Pode, né? Ou não? Não vou falar o nome. Mas o aluguel de um prédio, ele é 120 mil, de aluguel. Imagina quanto que ele não vende. Aí ele vai contar o que ele quiser aqui amanhã. Não falte. Vou contar um testemunho de um irmão que também está crendo no Evangelho e está ficando milionário, vendendo sanduíche na rua. É um negócio... um tempo atrás, Deus falou comigo, eu não lembro quem... Eu profetizei aqui. Deus falou para mim que Ele vai levantar muitos milionários na videira. Por causa da obra. Por causa da obra. E eu estou vendo muita gente prosperar. E se você quiser crer, você pode ser um. Eu não me preocupo com isso. Tudo bem se você não liga para ser um instrumento na casa de Deus. Mas ouça a pregação hoje até o final. Eu não estou aqui estimulando ganância, porque eu sou contra. Sou contra a ganância. Sou contra a gente que só prega dinheiro. Não creio no evangelho da prosperidade. Eu creio no evangelho da graça. Mas o evangelho da graça prospera. Né? Então, nós vamos dar alguns testemunhos que eu gostaria, se você puder, venha, porque eu vou orar pela sua vida financeira, nós vamos ouvir testemunhos, vamos compartilhar, vai ser segunda e terça às 7h30. E na quarta-feira a gente tem um culto às 19h30, acaba às 21h30, e o outro começa às 22 horas e começa à 00h05. Mas esse ano, o tema da nossa palavra que Deus tem nos dado é justamente isso, e o Senhor vai te dar o dobro, e vai te dar perpétua alegria. Deus tem prazer, Ele vai multiplicar o azeite na botija, Ele vai multiplicar o pão e Ele vai multiplicar o peixe. Jesus multiplicou, na Bíblia tem essas 3 multiplicações: pão, peixe e azeite. O que é o pão? Suprimento. Suprimento, e significa que no ano de 2026, Ele vai multiplicar a sua renda, sua vida financeira. É necessário crer. Apenas tenha uma atitude, eu creio, amém, não aconteceu como eu queria esse ano, mas eu continuo crendo. Tem coisas que demoram mais que outros. Você sabe, pé de alface dizem em 1 semana, mas jabuticaba demora um pouco mais, mas nasce. E quando vem, vem muito. E vai vir na sua vida. E eu creio que vai ser no ano que vem. Não é? Mas Ele vai multiplicar peixe também. O que é peixe? É gente. O que Jesus falou para Pedro? Eu vou te fazer pescador de homens. Deus vai multiplicar gente, vai salvar muita gente será salva no ano de 2026, a sua família será alcançada, seus amigos serão alcançados, e nós veremos multiplicações de células nessa igreja como nunca vimos antes. Vai haver uma explosão de multiplicação, vamos multiplicar células, vamos multiplicar discipulados, e apesar de não ser hora de falar disso, até a igreja nós vamos multiplicar. Porque é o ano da multiplicação. É o peixe e o azeite, é a unção. Deus vai multiplicar a capacidade sobrenatural na sua vida, meu irmão, para te abençoar, para que você seja capaz do que você precisar fazer. Eu quero que você tenha essa fé no seu coração. Amém? Muito bem. Eu quero compartilhar uma palavra, no entanto, nesse final de ano. Hoje é o último domingo do ano, né? Último domingo. Nesse último domingo do ano, eu quero compartilhar também com você algo que eu considero muito importante. Final de ano e começo de ano é tempo de você alinhar prioridades na sua vida. Prioridades. Elas são fundamentais para aquilo que Deus tem para fazer na sua vida. Qual que é o problema de muitos irmãos não verem o favor de Deus fluindo na vida dele? Prioridade errada, ou sem prioridade. E aqui eu não estou aqui para falar de algo natural, mas existem prioridades na palavra de Deus. E hoje eu vou usar um livro, talvez que muitos irmãos não conhecem, é um pequeno livro lá no Velho Testamento, mas ele é um profeta muito importante. É o profeta Ageu. Ageu foi um profeta para o povo de Israel. Lá pelos anos 600, o imperador Nabucodonosor, ele era o rei da Babilônia, ele conquistou Jerusalém e queimou a cidade inteira, pôs fogo em tudo,
inclusive o templo foi destruído completamente. E o povo de Israel foi levado cativo para a Babilônia. Aproximadamente 1,5 milhão de pessoas foram levadas para a Babilônia. Não foi pouca gente, talvez você achou que foi pouca gente. Todo Judá, Jerusalém, Israel, todo foram levados cativos por esse homem, o Nabucodonosor. E 70 anos depois, mudou o império. Começou o império dos Medos e Persas. Aquele imperador caiu e um novo imperador assumiu aquele lugar, que foi o seu rei, né, o Dario. Permitiu, então, 70 anos depois, que o povo voltasse para Israel, para Jerusalém, e reedificasse a cidade. Inclusive, ele até deu ofertas para ajudar nessa reconstrução. Talvez você ache que muita gente voltou, pasme, do 1,5 milhão, apenas 42 mil voltaram. Por quê? Porque depois de 70 anos, eles já estavam ali habituados naquele lugar, tinham construído famílias, filhos, negócios. E eles falaram, por que nós vamos voltar lá para aquele lugar de ruínas, não é verdade? E não vamos não, e ficaram lá. Olha, deixa eu dizer algo para você. Você é livre, presta atenção. Você é livre para morar onde você quiser. Mas isso não significa que Deus não tem um lugar central para você. Aquele povo era livre, mas Deus tinha um centro para eles, Sião, Jerusalém. Era dali que Deus queria abençoá-los. Não era simplesmente um capricho, vamos voltar todo mundo para reconstruir. Eles não entenderam. Por quê? Porque aquilo era o centro. Deus ia governar e abençoar a vida deles a partir. Eles não entenderam. Por isso alguns poucos voltaram. Olha, a cruz é o centro da nossa vida, porque a cruz é o centro da vontade de Deus. Não pense na cruz como sofrimento. Muita gente pensa na cruz como sofrimento. Não. A cruz é o centro da vontade de Deus. Por quê? Porque é na cruz que a obra consumada, que pagou seus pecados, te justificou, te fez filho, te fez amado, e debaixo de uma aliança, aconteceu. Por isso a cruz é o centro do Evangelho. Quando você não entende isso, você vive em outros lugares, fora do propósito de Deus. Eu oro para fazer tudo na minha vida, seja para passear, para mudar de casa, não seja natural. As pessoas são naturais. Não, qualquer lugar serve, vou para qualquer lugar. Não deixe o vento te levar. Como diz a música, aquele corinho. Deixa a vida me levar, é aquele corinho que eu não gosto dele. Não, quem deixa a vida te levar, quem tem que te guiar é o Espírito Santo. Você deveria orar sobre tudo. Ore para ter filho, ore para onde você vai morar. Deus sabe mais. Você pode ir, mas a vontade de Deus é perfeita. Ela é boa e ela quer governar. Você sabe, a cruz é o centro de todo avivamento. Os avivamentos e os moveres de Deus sempre aconteceram quando o povo de Deus voltou-se para a revelação da cruz. Por quê? Porque a cruz é a obra consumada. É lá que tudo aconteceu. Foi lá que Jesus venceu o diabo. Foi lá que Jesus morreu e ressuscitou para nos perdoar. Foi lá que ele foi glorificado. Foi lá que a igreja pôde ser estabelecida. Tudo é a partir do entendimento de que eu estou completamente perdoado, que eu sou profundamente amado, que eu sou justificado, e que tudo depende dele, que eu estou debaixo dessa aliança, e nada pode me tirar, nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem potestades, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá me separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, que é aquele que morreu na cruz, para perdoar os meus pecados, e ressuscitou para me salvar, e vai voltar para me buscar, do mesmo lugar de onde ele partiu. Aleluia! Amém, irmãos? Esse é o centro do mover de Deus. Se você quer ter mover de Deus na sua vida, fica na cruz. Ore sobre tudo. Ore sobre tudo. Eu não mando ninguém fazer nada. Nada. Uma moça chegou para mim, estava me ouvindo no YouTube. Talvez ela até está aqui, sei lá. Falo com amor, porque eu acho que o testemunho é verdadeiro. Gosto de pessoas honestas. Ela não era crente, estava me ouvindo. Deus começou a falar com ela. Ela veio aqui, falou para mim no final do culto: pastor, eu estou ouvindo, nunca tinha ouvido nada, e eu estou sendo muito tocado, essas coisas, mas eu estou incomodado. Eu falei, por quê? Não, porque eu não sei se eu termino ou não o meu relacionamento. Ah, é? Ela falou, aí ela falou para mim,
eu gosto muito da minha esposa. Ela é mulher. Entenderam, né? Eu sou apaixonado na minha esposa. Mas eu não sei se é a vontade de Deus que eu continue casada com ela. O que o senhor acha? Eu falei, você acredita que... Pois é, eu não caio nisso. Porque eu ouço o Espírito. Quando você me pergunta uma coisa, eu não tenho opinião. Eu ouço o que ele tem para te falar. Naquela hora eu pensei, o que eu falo? Só que é tudo muito rápido. Até porque eu não sei. Então eu tenho que ouvir. Se eu falar da minha carne, vai ser ruim. Não é verdade? Preciso falar pelo Espírito. Eu falei, o que eu vou falar para ela? E ela ainda perguntou, eu nem sei o que vocês pensam sobre isso. O que o senhor pensa sobre isso? Eu falei, não importa o que eu penso. Você está ouvindo o Evangelho. Você acredita que Deus ama você? Acredito. Você acredita que Ele tem o melhor para você na sua vida sentimental? Acredito. Então pergunta para o Espírito Santo se é da vontade dEle esse casamento ou não. E faz o que Ele te falar. Tão simples. Falei, quanto a mim, continua vindo aqui me ouvir. E se você está me ouvindo, continue vindo. Que eu te amo. E o Senhor também. Eu quero o melhor. Não sou Deus. Eu não preciso entrar em debates. Eu posso deixar o Espírito guiar as pessoas. Agora, você que é crente, não. Se eu falar a Bíblia. Claro, você já nasceu de novo, não é verdade? Se você vem aconselhar para mim, eu não tenho uma palavra minha. Eu falo para você o que a Bíblia diz. Ó, irmão, a Bíblia diz isso, isso e isso. Então, aí você decide o que você quer fazer. Se você quer obedecer a Deus, vai dar bom. Senão vai dar ruim. É assim que o jovem fala. Porque Deus é bom. Deus é bom. Você sabe, a religião simplesmente fala, é pecado, não faça isso. Só piora as coisas. Falar para um jovem, está proibido, só aumenta a cobiça. É ou não é? Eu já fiz esse teste aqui várias vezes. Eu vou contar até 3. 1, 2, 3. Proibido pensar no elefante cor-de-rosa. Num grande elefante cor-de-rosa. Está proibido. Não pensei, pastor, mas está lutando. Está numa tentação terrível. Por quê? É a prova da lei. A lei avulta o pecado. Passa lá do lado de um muro branco, enorme, um buraquinho. Você nunca vê esse buraquinho. Até o dia que alguém pendura uma placa, proibido olhar aqui dentro. Você vai ficar enlouquecido para olhar. Porque a lei faz isso. Então não é uma questão de você proibir as pessoas. É uma questão de nascer de novo. E você sabe, quando você entende isso, você até entende por que Deus chama algo de pecado. Né? Lembra aquele filme antigo, O Advogado do Diabo? Ele era um filme realmente maligno. Porque ele estava tentando provar que Deus criou o homem com vontades. Não sei se quem assistiu se lembra. Me perdoe, eu assisti. Mas ele proibia o que o homem tinha vontade de fazer. Ele põe a vontade e ele... Pregamos o Evangelho. Não tem outra coisa para pregar. E Cristo é a graça e a verdade que veio. Veio. A graça e a verdade. O verbo está no singular. Lá na sua Bíblia está, a graça e a verdade vieram com Cristo, mas no original é veio, porque a graça, a verdade verdadeira é a graça de Deus. Tem gente que fala, tem que ter graça, mas também tem que ter verdade, como se a graça fosse de um lado e a verdade, que é porretada na cabeça, fosse do outro. Não, a lei não é a verdade, a lei é verdadeira, mas a verdade que liberta é a graça de Deus em Cristo Jesus. Por isso ele é a graça e a verdade, está do mesmo lado. Quem está me entendendo aqui? De um lado está a graça e a verdade, do outro lado, da velha aliança, está a lei. Mas é aqui que está o mover de Deus. Portanto, todo lugar que Cristo é centralizado, que o Evangelho é pregado, vai haver mover de Deus. E eu tenho certeza que tem havido mover de Deus em vários lugares, mas Deus tem se movido. Eu louvo a Deus por isso, nós temos experimentado isso. Muito bem. Então, mas é claro que aqui vai ter gente que vai falar, mas em outras épocas eu vivi um mover maior do que aqui está acontecendo na videira. É o pessoal dos anos de 70 anos, né, de Ageu. Mas vai conversar com os nossos jovens. Estão cheios do Espírito.
estão vivendo um avivamento. Eu espero que você esteja no meio desses também. Eu vivi grandes moveres do meu passado, mas não troco. Porque para mim o mover de Deus, ele é contínuo. Cada época tem o seu mover, não é? Tem irmãozinho que ele... deixa. Não vou. Vamos para frente. Deus disse. Muito bem. Então é nesse contexto que essa história está acontecendo. Eles estão reconstruindo o templo, reconstruindo ali o altar. E Deus disse para eles que era hora de construir. Deus falou, agora é a hora. E quando eles lançaram, no entanto, os alicerces, olha só, quando eles lançaram o alicerce, o inimigo se levantou. Porque Cristo é o alicerce. O apóstolo Paulo, ele diz que os alicerces já foram colocados, é a doutrina dos apóstolos, é Cristo no centro. E o que nós estamos fazendo hoje? Nós só estamos edificando em cima do alicerce. Amém, irmãos? Nós somos uma igreja cristocêntrica. Tudo que nós fazemos precisa estar em cima do alicerce. E o apóstolo Paulo disse isso. E a Bíblia fala então que Deus tinha dado a eles essa ordem. Mas depois, o que aconteceu? Bom, muito bem, deixa eu só abrir um parênteses. Pastor, mas lá era em ruínas. Sim, nós não somos uma casa em ruínas. Mas nós somos uma casa que ainda não está pronta. Quem está me entendendo? Nós estamos edificando essa casa. Casa espiritual, que é a casa de Deus, a igreja, para apresentá-la a Ele naquele dia. E você faz parte dessa casa. Isso não é pouca coisa. Então, o que nós estamos fazendo hoje sobre o fundamento dos apóstolos é continuar. Nós somos uma edificação em processo. E é por isso que nós precisamos trazer muitas pedras vivas, pessoas, para essa construção. E Deus vai trazer muitas pedras no ano que vem. E essas pedras serão buriladas no discipulado, na célula, no cursão, no CTL, nos relacionamentos, para serem úteis na edificação da casa de Deus. É por isso que você às vezes não entende. Pastor, eu queria ser mais usado, então deixe-se ser burilado em amor. Se expõe a palavra nos cursos, vá para uma célula, participe de um discipulado saudável, ninguém vai controlar a sua vida, mas vai te ajudar a ver Cristo. Vai estar com você. Essa é a maneira que Deus lapida você. A pedra chega bruta, mas no momento que Deus lapida, você pode ser encaixado. E é nessa hora que você faz parte e é útil na casa de Deus. Você não precisa, mas você está perdendo a sua oportunidade, não é? Nós somos essa casa e Deus está trazendo. Muito bem, os israelitas, então, após retornarem do cativeiro, eles cessaram a reconstrução do templo em Jerusalém, por causa da ameaça do novo rei que assumiu, Dario, sucessor de Ciro. E a ordem da paralisação foi porque se levantaram calúnias, pessoas malignas começaram a caluniar, dizendo que os judeus estavam proibindo pagar o imposto ao governador. E por isso ele se levantou, ficou furioso e parou a construção. E isso é uma calúnia, porque o próprio Jesus falou, dê a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Ele nunca condenou isso. E nós pagamos impostos, goste ou não, é um fato. No entanto, essa calúnia se levantou. E a obra parou. A obra permaneceu interrompida por 12 anos. Guarde esse número, 12 anos. E nesse momento, então, Ageu é levantado e enviado ao povo de Deus em Jerusalém. O que Ageu disse? Ageu capítulo 1, verso 2. Põe para mim. Ageu 1, 2. Assim fala o Senhor dos exércitos. Esse povo diz, não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. O que estava acontecendo aqui? Durante esse período, a casa de Deus foi negligenciada. Enquanto o povo se dedicava a construir as suas próprias casas. Eles deixaram a casa de Deus para lá. Eles estavam focados na sua própria casa. Eles adiaram, portanto, a reconstrução do templo. E Ageu, então, é levantado para confrontá-los. Eles pararam a reconstrução do templo. E as obras por 12 anos. Com qual razão? Não, o rei falou que não pode. Por causa do decreto do rei, é que nós paramos. Eles estavam usando isso como desculpa. Está entendendo? Sempre haverá uma desculpa para quem não quer edificar a casa de Deus. E eles estavam colocando a culpa no rei. Mas Ageu nem tocou nesse assunto do decreto. Ele não falou nada disso. Talvez, irmãos, eu falo hoje,
uma palavra pastoral, em amor ao seu coração. Por favor, fale em amor. É um momento de realinhar prioridades. Cuidado, para que você não fique ocupado demais com seus negócios e esqueça, entre aspas, com respeito e reverência, do negócio de Deus. Cuidado para você não se dedicar demais à sua profissão e deixar em segundo lugar, o terceiro, o quarto, o que realmente é prioridade, a casa de Deus. Posso ter seu amém? Eu não te condeno, de verdade não te condeno. Mas todos nós temos esse risco de nos distrairmos, nos embriagarmos. E de repente somos pegos numa loucura, numa euforia, atrás de negócios, dinheiro, e corre para lá e corre para cá. Vivemos ansiosos, perdemos o sono, não encontramos felicidade. Trabalhamos atrás de um monte de coisa e não acontece nada. Por quê? Prioridade. Jesus falou o quê? Buscar em primeiro lugar o quê? O reino de Deus. E a sua justiça, que é Cristo. E o que vai acontecer? Todas estas coisas te serão acrescentadas. Ah, pastor, mas eu não acho que o reino de Deus é a igreja. Eu tenho outro conceito teológico sobre o reino de Deus. Então, para você que é teólogo, você pode até ter, mas você não pode deixar de fora a igreja. Porque a igreja é o lugar onde o rei governa. O rei não governa lá fora é do diabo, jaz no maligno. Ele só pode governar no meio do seu povo. Então a igreja não é o prédio, somos nós. A igreja é o lugar onde o rei governa, portanto é o reino de Deus. Você pode pensar outras coisas sobre o reino, mas não pode deixar de fora a igreja. Tem muitas pessoas que querem fazer uma lista. Você já ouviu? Primeiro, Deus. Amém, tá bom. Depois minha família. Aí depois tem gente que põe o trabalho, outros a igreja e fica aí numa variação. Só que tem um problema. Jesus falou, eu sou o cabeça. E vocês são o meu corpo. Mas você quer degolar ele? Você quer separar ele do corpo? É um. Eu e o meu corpo somos um. Por isso que nós somos um no espírito. Você não separa Cristo da igreja. Ele é uma entidade espiritual única. Está me entendendo? E portanto eu nem classificaria. Mas se você quer classificar, a Bíblia, não sou eu que estou dizendo, é a Bíblia que está dizendo, coloca em primeiro lugar o reino de Deus. Por quê? Porque o reino de Deus é Deus e a sua igreja. Porque é ela que ele está edificando. Mas quando você coloca tudo em segundo lugar, você perdeu o propósito. E não sabe por que as coisas não estão dando certo. Mas se você volta e a realinha, você vai ver o mover de Deus. Uma pessoa muito famosa, tempo atrás, foi na internet, eu não vou aqui falar o nome dela, e falou mal do pai dela, que foi pastor muitos anos. Falou mal. E muitas pessoas aplaudiram. Por quê? Porque ela disse, o meu pai colocou a nossa casa em segundo plano. Para ele, tudo era, em primeiro lugar, a igreja. E nos deixou, e chorou, e lamentou, e o povo aplaudiu. Mas eu vi aquilo, eu lamentei, porque eu conheço a história. E porque o pai dela colocou a igreja e o reino de Deus em primeiro lugar, inclusive, é que essa pessoa foi abençoada. Porque se o pai dela não tivesse priorizado, a igreja não teria sido grande, nem ela teria sido grande, essa pessoa. Não entendeu nada. Muito pelo contrário, a família só foi abençoada porque ele colocou o Senhor com a sua igreja junto em primeiro lugar. Mas não entendemos isso. Mas não sou eu que estou dizendo, é a palavra de Deus. Muitas pessoas acham que igreja é um lugar que ela frequenta domingo. Não. São pessoas conectadas, nascidas de novo, espiritual, invocando o Senhor, percebendo a igreja é um negócio poderoso, irmão, poderoso. Meu Deus do céu, basta você ficar aí viajando aí 15 dias, 20 sem aparecer aqui, de repente você entra, não sei quanto a você fala, nossa, meu Deus, que unção, que impacto espiritual. Nós estamos fazendo várias festas aí, de celebração das redes, né, no final do ano. Numa das que eu fui, tive uma experiência, foi num restaurante, tinha tanta unção, tanta presença.
E um garçom ímpio foi tão tocado, ele tomou um choque com a unção. Eu não vou falar o que ele falou, não. Porque o ímpio, ele tem um linguajar, né? Já viu? Tem gente que ele quer expressar uma coisa boa, ele xinga. Já viram isso? É um hábito, não é maldade. Ele falou, e ele estava tão tocado, ele chegou em mim e falou, rapaz, que energia, e falou um palavrão. Nunca vi um negócio desse, ele estava tão tocado ali, nós oramos por ele, porque a igreja é poderosa. O dono falou, ele nunca fecha o restaurante, ele falou, para vocês eu fecho, nunca vi isso aqui. Tocado, porque as pessoas quando elas têm uma experiência com a unção, mas é que às vezes você está acostumado, você entra aqui, mas mal você sabe que aqui tem um ambiente de unção, que está aqui, é como alguém que está sendo bronzeado, você não está vendo queimar, mas de noite você vai ver o vermelhão que vai dar. Eu me lambuzo, porque eu fico uma pimenta. A minha mulher é negra, ela disfarça de morena. Mas quando ela toma sol, ela fica preta, o pigmento dela. Eu não, eu sou branco, eu fico pimentão. Mas a unção é assim. Você não percebe que está sendo influenciado, mas está sendo marcado. Você não é retórica minha dizer que você vai embora, que você não vai embora como você chegou. Você não vai mesmo, porque um pouco mais de Cristo está sendo acrescentado na sua vida. Quando a igreja entra numa casa, quando alguém se converte e a igreja abraça aquela casa, casamento é restaurado, famílias são restauradas, filhos são restaurados, muda a vida, muda o ambiente, prospera. Você não percebe isso não na sua vida? Olha para trás, seja honesto. Não estou falando de mim, é nós como corpo. Quantos honestamente tiveram a sua vida transformada a partir do momento que você começou a viver a vida da igreja? É poderoso, irmão, mas é necessário priorizá-la, porque é isso que está no coração de Deus. Não permita que as coisas distraiam você. Nós não podemos perder de vista a prioridade de Deus, que eu oro para que hoje Ele traga discernimento das suas prioridades. 1 Timóteo 3,15 diz, para que, se eu tardar, fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é, leia para mim, a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. O que é a casa de Deus? A igreja. Davi é o homem segundo o coração de Deus. Sabe por quê? Porque ele amava a casa de Deus. Davi, quando o profeta Natã vai até ele fala, porque eu amo a casa de Deus, eu vou construir uma casa para ele. E Deus manda o profeta falar com ele, eu nunca pedi para ninguém construir casa para mim. Ele falou porque quis. Por que você acha que ele queria fazer uma casa para Deus? Você tem ideia? Eu te digo, ele queria morar lá com ele. Queria morar com ele. E quando Deus ouviu isso, ele falou, eu nunca pedi. E ninguém nunca falou. Natã, volta lá e fala para ele que por causa disso, o reino dele nunca mais terá fim. Quando você ama a casa de Deus, o governo dos céus sobre a sua casa e a vitória do Senhor nunca mais terá fim. Nunca mais terá fim. Talvez eu estou te contando um conceito hoje que você não imaginava. Eu queria desafiar você. Por que você acha que a igreja é tão atacada? Tão atacada. Você vai ver pessoas, o que os desigrejados vão falar? Não, igreja não é esse negócio de reunir em prédio, não. Isso aí é denominação, isso aí é instituição humana, isso aí é pastor querendo pegar seu dinheiro. É ou não é? Vamos ser honestos, é isso que as pessoas falam? É. Por quê? Falo com você na liberdade do espírito. É intimidação. Por que isso? Porque o diabo é contra a edificação da casa de Deus. Ele é contra, ele sabe, as portas do inferno não resistirão contra o crente. É isso que está escrito? Não. As portas do inferno não resistirão contra a igreja. A igreja. É a igreja que derruba a porta do inferno. Por isso o inferno resiste à igreja. Fala mal da igreja. Fala mal de quem está edificando a igreja. Fala mal dos pastores. Fala mal. Mas em algum momento você precisa estar em paz sobre isso. Estar em paz onde você congrega. Pastor, volto a dizer, nós não somos a única, nem a melhor. Tem muitas melhores que nós. Muitos homens de Deus.
Mas muitas pessoas perguntam, aonde que é a igreja que eu devo ficar? Aonde Cristo está sendo pregado, o Evangelho está sendo pregado e Deus está falando com você. No entanto, para os irmãos que são dessa igreja, eu me dirijo como pastor. Aqui é a sua casa. Você deveria se comprometer. Você deveria se valorizar. Pastor, como que eu me comprometo? Como que eu participo disso? Eu quero, estou entendendo. Você participa de várias maneiras. Você participa orando pela igreja. Nós fazemos reuniões de oração, nós oramos na célula, nós oramos em casa. Ore, abençoe a igreja, amém, irmãos? Mas sabe uma maneira que você também ajuda a edificar a casa de Deus? Estando presente, vindo para o culto, indo para a célula. Sim, se você não vier, não existe igreja. A igreja existe quando a gente se reúne. Quem está me entendendo aqui? E por que você reúne? No momento que você passa a entender que a partir da vida da igreja flui poder e unção de Deus para a sua vida, você não falta. Ah, hoje eu não estou bem, não vou para a igreja. Mas é hoje que você tem que vir. Vem arrastando, porque você vai embora andando. Porque o Espírito vai te levantar, a unção vai te ajudar. Seja presente. Mas você também, claro, você envolve contribuindo. Quem não dá dízimo, sabe o que ele está falando? Para mim, tanto faz se ficar aberto ou fechar. É ou não é? É isso que ele está falando. Quem não contribui com a igreja, ele está falando para mim, que se dane, estiver aberto ou fechado, eu procuro outra. Ele não tem compromisso. Não tem compromisso. Nós só abrimos 800 igrejas e sustentamos esse tanto de pastor, porque tem irmãos que amam essa casa. E estão contribuindo. E glória a Deus por isso, porque Deus está honrando essas pessoas. Amém, irmãos? Outro dia alguém falou para nós. Ele falou, olha, eu vou te falar uma palavra aqui com muito amor e carinho. Olha para cá. Julgue no seu espírito. Essa pessoa chegou para nós e falou assim, eu não dou o dízimo aqui, pastor Aloísio, porque eu não confio na maneira que vocês administram o dinheiro da igreja. Ele foi uma pessoa honesta, ele não foi sem educação. Talvez seja o seu caso. Depois eu vou te falar uma palavra com muito amor e carinho. Quem não dá dízimo, na onde congrega, ou não contribui, ele não ama a casa de Deus, ele não entendeu a casa de Deus, ele não quer cooperar para isso. Mas qual que é o problema disso? Eu vou ler o que Ageu disse. Deixa eu ver se eu acho esse versículo aqui do Ageu, que é o próximo, se eu não me engano. Olha o que ele diz. Ageu 1:5. Volta lá para Ageu 1:5. Ele diz, ora, pois, assim diz o Senhor dos Exércitos, considerai o vosso passado, tendes semeado muito e recolhido pouco. Comeis, mas não fica satisfeito, parece estar faltando alguma coisa, não chega para fartar-vos. Bebei, mas não para saciar-vos. Vestivos, mas não aquece. E o que recebe salário, recebe para colocar num saquetel furado. Ele está dizendo, por quê? Porque se você voltar um pouquinho, no verso 3, ele vai dizer, veio a palavra do Senhor, por intermédio do profeta Ageu, dizendo, acaso é tempo de habitardes em casas apaineladas? Apaineladas aqui é a fachada bonita. Enquanto essa casa permanece em ruínas, aí ele está falando, isso está acontecendo na vida de vocês por causa disso. E aí não há prosperidade. Olha o verso 7, assim diz o Senhor dos Exércitos, considerai o vosso passado, subi ao monte, trazei madeira, edificai a casa, e dela me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor. Por que que na vida de muitas pessoas, ele patina e não vai para frente? Porque ele não ama a casa de Deus, ele não coloca ela em primeiro lugar, ele não contribui com ela, ele não concorda, e aí ele não vê o favor. Ah, mas é troca? Não, não é troca, é porque é dela que vem a sua fonte. E se você não quer edificá-la, você não é parte dela. Deus está pronto para te abençoar, mas é a partir da sua casa que flui o favor de Deus. O rio que flui de Ezequiel é debaixo do trono, que está dentro do templo, que hoje é a casa de Deus, a igreja. O fluir de Deus é para aqueles que amam esse lugar e colocam ele em primeiro lugar e por isso recebem. Então, nós falamos uma resposta honesta para aquele irmão, e eu falo para você em amor se você pensa como ele. Olha para cá. Não me entenda mal, fala em amor para os irmãos. Eu disse para você uma palavra pastoral, e você que não é da igreja, não é para você que eu estou falando agora. Se você não confia
em mim, no pastor Aloysio, você acha que nós fazemos coisa errada, você não tem confiança, e por isso você não contribui, eu vou te dar um conselho de verdade, em amor. Nós estamos sendo, então, uma pedra de tropeço para você. Porque você desconfia de nós e por isso não contribui. Eu preciso te falar de verdade, em amor, não estou com raiva, não. Procure uma igreja que você confia nos pastores e vá para lá. E dê o dízimo lá. Porque dessa maneira você vai edificar a igreja e você vai receber favor por causa disso. Eu quero o seu bem. Eu não quero ser tropeço para você. Não, eu não estou aqui, eu estou falando de verdade. Eu estou querendo te ajudar, estou querendo falar ao seu coração, porque eu não tenho interesse. Eu sou um homem abençoado. Graças a Deus, sou abençoado antes de ser pastor. Eu já era abençoado pelo Senhor. Não vim ser pastor por causa de dinheiro, porque eu já ganhava. Era executivo de multinacional, bem-sucedido. Deus me chamou, estou aqui por chamado, por evangelho. Mas você não precisa acreditar em mim, nem no pastor Luiz, você tem que ouvir o Espírito. Em algum momento, cada irmão tem que ser convencido a respeito da sua liderança e ficar em paz. Confie nesses homens. Por quê? Porque o Espírito me diz para confiar. Entende isso, irmãos? Quando alguém um dia falou para mim, pastor, o povo está falando que você rouba. Você rouba? Perguntou para mim. Na cara dura. Eu falei, se você está duvidando porque alguém está ouvindo, o que adianta eu te falar? Não é? Aí eu já falei a resposta para vocês uma vez e repito para quem não ouviu. Eu falei, pergunta para alguém que não mente e me conhece completamente. O que ele te falar é, quem? Eu falei, chama Espírito Santo. Pergunta para ele se eu sou ladrão. Ele vai te falar se eu roubo. Ele vai te falar se eu estou aqui para explorar seu dinheiro. Oh, irmãos, eu amo a casa de Deus. Eu amo o Senhor, porque Ele me amou primeiro. Eu não estou aqui por outra razão. Eu não vou te contar o preço de estar aqui, que eu não quero fazer isso. Eu e a minha mulher sabemos. E algumas pessoas. Ninguém que conhece o mundo espiritual se mete a ser pastor por causa de dinheiro. Não compensa. Não compensa. Só isso que eu te digo. É por chamado. É por amar a obra. Por amar a casa de Deus. Eu não detesto contar para você das minhas coisas. Mas vou te falar só uma. Houve um momento da minha vida, eu estava à frente dos radicais livres. Grande avivamento. Mover de Deus. Estádios. Milhares de pessoas se convertendo. Eu fui atacado pelo inferno de uma maneira tão horrorosa que eu achei que eu ia perder o juízo. E eu falei com o pastor Luiz, na sala dele. Eu falei, pastor, se eu ficar louco, deixa eu ser faxineiro, mas não me tira daqui, porque eu amo esse lugar. Aqui é a minha vida. Eu amo essa casa, eu amo os irmãos, eu amo a igreja. Eu sei que era só um teste, passou, não era nada, era só um demônio atacando, mas que ele consegue nos colocar de joelhos para orar. Ele não tem poder sobre nós. Mas, para mim, o que valeu, o que eu me lembro daquela experiência passada, é que o meu coração foi testado, porque talvez outros dizem, eu estou ficando doido porque estou aqui. Não! Não. Se eu ficar doido, é aqui que eu quero continuar. Porque a minha vida está aqui. Eu amo esse lugar porque o Senhor ama. E Ele está edificando essa casa. E essa casa é um lugar de bênção. É um lugar de favor, é um lugar de multiplicação. Você sabe o que significa Ageu? Significa minha festa. Por que Deus enviou o profeta minha festa para convidar o seu povo para edificar a sua casa? Porque Deus não está chamando para trabalhar. A igreja não é lugar de trabalhar, é um lugar leve. É um lugar de festa, de alegria, porque a obra aqui quem faz é Deus. A obra aqui não é pesada. Quem diz, eu estou pesado porque a igreja está me consumindo. Olha o pastor aí. Não. Aquilo era ataque do demônio. E eu saí vivo porque eu estava na igreja. Não, a igreja não é lugar. Quem acha que é pesado participar da igreja é porque ainda, porque ainda está vindo para cá trabalhar. Não ainda viu o amor de Deus. Quando você entende
Porque tudo é a graça de Deus. Que se envolver na igreja é muita graça. É muita graça servir a um Deus que não precisa de nada nem de ninguém. E que apesar de nós e das nossas falhas, nos permite participar da coisa mais gloriosa que existe na face da terra, a igreja dele, da onde a sua glória se manifesta. E Deus nos permite participar dela, e ainda nos faz galardoador. Nos traz galardão de uma obra que é dele, que é eterna. Tudo que você fizer aqui vai ficar. A única coisa que irá com você para a eternidade é a igreja que você está fazendo parte, edificando. O resto vai ser passageiro. Vocês não trouxeram dinheiro, vocês não trouxeram casas, vocês não trouxeram carros, vocês não trouxeram empresas, e no dia da sua morte não vai ter caminhão de mudança. Você não vai levar nada, mas a igreja vai com você. E se você coloca ela em primeiro lugar, Deus vai te dar tudo. Eu não sou contra prosperar. Ageu não está falando isso. Ageu está falando, vocês estão edificando a sua casa, bonita, e está largando a casa de Deus para lá. Mas isso não significa que ele era contra, está me entendendo? Deus não é pela pobreza, Deus é pela prosperidade. Não tem nada de errado ter uma casa linda, um carro bom, viajar, ser próspero. Isso é de Deus, isso é do Evangelho. Mas quando a gente esquece a casa de Deus, para viver só isso, nós invertemos a prioridade. Ageu está dizendo, seu dinheiro não está dando, sua casa, você está patinando, porque você talvez não está priorizando. Realinha, que tudo vai voltar. A casa ficou parada 12 anos. Você sabe, lá no Velho Testamento, depois, eles então edificaram o altar, e tinha ali as ofertas, oferta de holocausto, oferta de manjares, várias ofertas ali. E algumas eles participavam comendo, outras não. Mas eu não tenho tempo para ler. Ageu tem uma relação muito interessante com a nova aliança, porque a casa ficou parada 12 anos, a mulher hemorrágica estava com hemorragia por 12 anos, e a filha de Jairo, que Jesus foi ressuscitar, no caminho onde a mulher toca nele, também tinha 12 anos. Na Bíblia nada é por acaso. Porque essa relação com a casa parada, e Ageu ele trata esse assunto, e ele fala, olha, se você comer o alimento que é do altar, ele não é mais, ele está santificado, porque o altar santifica ele. Mas se ele cair na sua roupa, e você tocar em outra coisa, fica imundo, porque saiu daquele lugar e não tem poder para transferir a santidade. Na velha aliança, o que era contaminado, contaminava outros. Mas Jesus vem, ou seja, o Senhor está ensinando eles a lidar com a morte, porque a casa estava destruída. Mas agora quando ele vem, a nova aliança, e ele está restabelecendo a casa dele, ele encontra uma mulher que estava perdendo vida por 12 anos, igual a casa dele, que estava parada por 12 anos. Só que quando ele toca nela, a doença dela não passa para ele, a santidade dele passa para ela. Quando ele encontra a menina morta, a morte não passa para ele, ele ressuscita a morte. Porque na velha aliança, a impureza contamina quem é puro. Mas na nova aliança, na casa de Deus, a santidade santifica o impuro. Essa é a graça de Deus. Jesus encontra aquela mulher, ela toca nele por trás. No Velho Testamento, Deus nunca ficou de frente para ninguém, por causa do pecado. Mas na nova aliança, quando aquela mulher toca nele, a Bíblia fala que ele se vira para ela e fala, quem me tocou? Filha, e ele chama ela de filha. Filha, você está curada, você está curada. Era aconchego, era o Pai olhando para nós, dizendo, agora vocês podem olhar para mim, e a sua impureza vai ser santificada pela minha santidade. Eu estou de frente para você, eu fiquei de costas para meu filho, para ficar de frente para você. E você pode receber de volta toda essa vida, por causa da casa de Deus. Eu gostaria que você ficasse de pé nessa hora. Ageu é um livro maravilhoso, e esse texto que Jesus está fazendo tudo isso é tão incrível. A Bíblia fala que se você continuar lendo esse milagre que aconteceu, que é uma comparação,
ele, na sequência, Marcos capítulo 6, então ele cura a mulher hemorrágica, ele ressuscita a filha de Jairo, e depois ele multiplica os pães. Acontece o milagre da multiplicação. Mas quem fez isso? Foi Jesus, na mão dele. Em outras épocas a gente não tinha uma clareza desse versículo. A gente achava que os pães tinham sido multiplicados na mão dos discípulos. Mas não, mas se você prestar atenção, eles distribuíam e voltavam para pegar. Porque o lugar da multiplicação não é na nossa mão, é na mão dele. É tudo que está na mão dele. Se a nossa vida está na mão dele, nossa casa está na mão dele, nosso dinheiro está na mão dele, nosso tempo está na mão dele, haverá multiplicação. Eu quero desafiar você, nesse final de ano, e nesse começo de ano, a reorganizar as suas prioridades. Você sabe o que o Salmo 23, 6 diz? Você conhece o Salmo 23, mas como ele termina? Todo mundo sabe uma parte dele, né? Bom, diga comigo: bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. Mas como que isso vai acontecer? Aonde? Continue lendo. Na casa dele. É na casa dele. Na casa dele. Não esteja fora da casa. Não esteja fora da edificação da casa. Davi sabia disso. Ele amava o Senhor porque foi amado. Queria morar com Ele porque amava a casa dele. Nós, na virada do ano, agora, quarta-feira, vamos entregar uma oferta das primícias. Todo ano nós fazemos isso. Não sei se você... Eu até nem perguntei se alguém não tem envelope, mas depois a gente entrega no final. Olha para cá. Eu quero te fazer um apelo. Essa oferta vai ser toda usada para a construção do prédio da Praça da Bíblia. A casa não é o prédio, mas é um lugar onde milhares de pessoas vão ser abrigadas para a igreja continuar sendo edificada. É assim que a gente vive hoje em dia aqui na terra. Não dá para reunir na rua. E eu sei que Deus está se movendo. Talvez você nem vai tá lá, mas você faz parte de uma igreja nessa cidade. Mas eu quero te fazer um apelo. Faça com alegria. Faça movido pelo Espírito. Faça o que Deus mover. Senão não faça. Porque Deus ama o que é leve para você. Ele ama quem dá com alegria porque entendeu a casa. Entendeu a casa. Entendeu que vale a pena. Vale a pena. O pastor me testemunhou uma coisa bonita hoje. Ele falou, ele está construindo a casa dele. O pastor Paulo está aqui. Ele falou para mim, na reunião, a gente estava conversando, né, Paulo? Ele está construindo a casa dele. Mas Deus moveu o coração dele na última oferta. Ele tinha um dinheiro para terminar. Mas Deus falou para ele, dá. Ele deu. Ele não pode falar, mas eu posso. Ele contando que logo depois alguém deu uma oferta exata, devolveu tudo. Sabe o que era isso? Era Deus dando a semente para ele. Porque a colheita vai vir agora. Deus devolveu e ele construiu. Mas agora você vai ver o que vai acontecer. Por quê? Porque priorizou a casa de Deus. Priorizou a casa de Deus. Você nunca perde por isso. Deus não fica devendo nada para ninguém. Mas não faz troca. Entende a diferença? Como é sensível. Não é troca. É mover, é coração. Eu tenho prazer, eu quero dar. Mesmo que eu tenha que adiar alguma coisa minha. Não tem problema. Depois eu conquisto. Mas se Deus move, é porque Ele quer abençoar você. Mas eu oro para que você considere abrir sua casa para uma célula. Quem recebe uma célula em casa, recebe a arca. Eu profetizo. Quantos são anfitriões aqui? Eu sou anfitrião, vou ficar com a mão erguida. Nunca deixei de ter célula na minha casa. Deus vai te dar uma casa própria. Deus vai te dar uma casa melhor. Deus vai quitar o seu financiamento. Porque você tem aberto a sua casa para receber a casa de Deus. Deus vai recompensar você. Acredite em mim. Não, de alguma maneira, se envolva. No final do ano, alinhe as suas prioridades com as prioridades de Deus. Para que você veja as promessas acontecerem na sua vida. Vocês me dão mais 5 minutos?
Só queria cantar um pouquinho aquela penúltima música que nós cantamos. Eu não tenho nada. Eu amo o Senhor. Eu não sou nada sem a sua presença. Eu não sou nada sem a casa de Deus. Eu não sou nada sem Ele. Eu quero que o Senhor mova na sua vida. Enquanto nós cantamos, eu profetizo que o Espírito Santo vai mover no seu coração, para que os seus olhos se abram, para que você